Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Boas-vindas a você que nos acompanha todos os dias. No carro, no trabalho, em casa, na caminhada, de madrugada, seja qual for o momento, que bom compartilhar algo com você. Hoje, o super abraço vai para o Davi e a Angélica, de São José dos Campos, São Paulo. Para a Daniela, de Itu, também São Paulo. O Marcelo, de Valparaíso, São Paulo. A Luísa, o Jean e o Jeanzinho, essa família linda de Belém do Pará. E ainda o Gustavo, de Jaguapitã, aqui no Paraná. Fiz inclusive o casamento dele em Guaraci. Satisfação em ser ouvido por todos vocês. Iniciemos com a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Concedei-nos, ó Deus, conhecer profundamente o mistério da salvação, para que, sem temor e livres dos inimigos, vos sirvamos na justiça e santidade todos os dias da vida. Amém. Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui, não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos dá os critérios para ler a história atual com os olhos da fé. Jesus nos conta onde termina toda a história do homem e do universo e nos revela o sentido do presente a partir do seu ponto de chegada. O fim de tudo não é a morte, mas a vida. É o reino de Deus que já está presente entre nós sob o sinal da cruz. É por isso que parece que o mal vence, mas na realidade é o bem que vence, perdendo. Tudo ficará claro no dia do Filho do Homem, o dia do Cristo glorioso, o cumprimento luminoso da história, o hoje eterno de Deus. Os fariseus pensam no reino de Deus em termos de poder e glória, mas Jesus realiza a salvação fugindo e frustrando todas as expectativas humanas, no mistério da sua Páscoa de humilhação e exaltação. O reino de Deus está presente no mundo, mas por enquanto está oculto. É como uma semente. A sua realidade só se revelará no futuro, na planta que nasce. O texto compara duas estratégias. A que surge da mentalidade do homem, Lucas capítulo 4, e a que vem de Deus. A primeira surge da expectativa de um messianismo régio e triunfalista, e a segunda de um messianismo humilde, humilhado e pobre. Jesus escolhe o segundo, que é aquele que lhe foi atribuído pelo Pai. Se ele escolher um caminho oculto e discreto, mesmo a vinda do reino não poderá ocorrer de uma forma diferente. Não será acompanhado de fenômenos grandiosos no céu, na terra, de relatos espetaculares,
milagres no sol e nas estrelas, que convirjam imediatamente a atenção das multidões para uma direção ou outra. Lá está ele, ou ele está aqui. O reino de Deus já está em ação com a vinda de Jesus, com a sua pregação, com as suas escolhas. Ele expulsa os demônios, Lucas 11. Satanás foi derrotado, Lucas 10, porque o domínio de Deus já começou. Jesus realiza as esperanças dos homens que esperam o reino de Deus no mundo, mas não segundo as suas expectativas, e sim segundo o plano do Pai. A presença do reino de Deus é um mistério que só pode ser compreendido através da fé na palavra de Jesus. Mas na atitude crítica dos fariseus há a rejeição de Cristo, de sua escolha de reunir os pobres, os analfabetos, os pecadores. Segundo eles, isso não poderia coincidir com o reino de Deus. Os judeus procuram milagres sensacionais que comprovem a vinda do reino, até sensacionalistas. Os falsos profetas anunciam que o Messias poderia aparecer de qualquer lugar para defender o seu povo. Mas Jesus adverte que essas são afirmações de qualquer jeito. O triunfo do bem não vem tão rapidamente quanto gostaríamos. Dizer o contrário significa enganar as pessoas. E, portanto, visto de uma perspectiva humana, Jesus enfrenta uma conclusão sem a glória para a sua missão. Os sofrimentos que o aguardavam são muitos. Ele será rejeitado pelo seu povo, morrerá humilhado na cruz. Mas Jesus, derrotado e morto na cruz, reaparecerá no cenário da história. Sua vinda é comparada a um relâmpago devido à sua rapidez. Aquele que disse a primeira palavra também dirá a última. O dia do Filho do Homem é o dia da sua ressurreição e do triunfo final da sua vinda, quando ele vem e concluirá a história humana. Santa Margarida da Escócia, a caridosa rainha. Ela nasceu no ano de 1046, isso quando seu pai, Eduardo III, de nobre família inglesa, ali vivia exilado devido aos conflitos pelo trono da Inglaterra. O rei da Dinamarca ocupava o trono inglês. Em 1054, seu pai retornou à Inglaterra. Margarida tinha, portanto, 8 ou 9 anos, quando conheceu a pátria inglesa. No entanto, após a morte do seu tio-avô, Santo Eduardo, em 1066, recomeçaram os conflitos. A luta entre Haroldo e Guilherme da Normandia obrigou Edgardo, irmão de Margarida, a refugiar-se novamente na Escócia, com a mãe e as irmãs, tendo-lhes o pai morrido alguns anos antes. Vivendo na Escócia, em 1070, Margarida casou-se com o rei Malcolm III, tornando-se rainha da Escócia, e dessa união tiveram 8 filhos. 6 príncipes e 2 princesas, uma delas chamada Edith, que veio posteriormente a ser rainha da Inglaterra e ficou conhecida com o nome de Santa Matilde, com os quais buscava a graça de constituir uma verdadeira igreja doméstica. Como rainha da Escócia, procurou cooperar com o rei, tanto no seu aperfeiçoamento humano, pois de rude passou a ser doce, quanto à administração do reino, baniu todas as futilidades e aproximou os bens reais das necessidades dos pobres. Conta-se que a própria Santa Margarida da Escócia alimentava e servia diariamente mais de 100 pobres. Ela cuidava tanto, a ponto de lavar os pés e beijar as chagas daqueles que eram vistos e tratados por ela como irmãos e presença de Cristo. Graças a Santa Margarida da Escócia, os cultos religiosos foram uniformizados e conformados com os da Igreja de Roma. Determinou que o jejum quaresmal fosse respeitado e que a Páscoa fosse celebrada. Recomendou a frequente busca pela confissão e a abstenção dos trabalhos aos domingos. Incentivou a construção de igrejas, capelas, escolas, difundindo a educação religiosa. Com seu intermédio, monges beneditinos fundaram mosteiros na Escócia. E aí, com a saúde debilitada, Margarida adoeceu em 1093.
Ao mesmo tempo, seu esposo e filho mais velho tiveram que participar de uma batalha contra Guilherme, o Vermelho, que invadia toda a Escócia. Os dois faleceram nesse mesmo ano. Margarida, que tanto os amava, não se desesperou, e sim aceitou. Entregou tudo a Deus, rezando: agradeço a Deus porque me dás a paciência para suportar tantas desgraças. Santa Margarida da Escócia morreu no dia 16 de novembro de 1093, no castelo do Edimburgo. Foi sepultada na Igreja da Santíssima Trindade, para onde também o corpo do rei Malcom III foi levado mais tarde. Em 1250, foi canonizada pelo Papa Inocêncio IV, devido ao seu exemplo de vida e fidelidade à Igreja, e ainda caridade para com os necessitados. Santa Rainha, foste nobre no sangue e na alma, soubeste amar os irmãos como Jesus ensinou, e a viver a caridade como Ele ordenou. Do mesmo modo, dai a cada um de nós as mesmas virtudes, para que sejamos nobres em santidade e humildes em todas as ocasiões. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira e amanhã a gente se fala.